Olá, estamos de volta com o debate Rede TV Folha de São Paulo, que está sendo transmitido na internet pelo portal da Rede TV e pelo site da Folha. Agora temos um novo confronto direto entre os candidatos a prefeito. Vejam as regras. O sorteio define na hora a ordem dos candidatos. Cada candidato fará uma pergunta. Neste bloco, um mesmo candidato só poderá responder no máximo a 2 perguntas. São 30 segundos para perguntar, 1 minuto e meio para responder, 1 minuto de réplica e 1 minuto de tréplica. Agora vou sortear o candidato que faz a primeira pergunta. Mexi aqui bastante na urna, peguei, vamos ver. É o candidato Roberto Cláudio. O senhor pode escolher. Minha pergunta vai para o candidato Elmano. Posso começar? Por favor. Candidato, a proposta, na verdade, a Prefeitura de Fortaleza anuncia que há uma matriz de integração temporal que integra 100% das linhas de ônibus em Fortaleza. A integração é fundamental porque o preço da passagem barata já é um avanço significativo, inclusive que contou com o apoio do governo do Estado. Mas só isso não basta. A gente precisa reduzir o tempo da viagem e evitar que se paguem 2 passagens. Quero saber como é que o senhor avalia o atual status da integração em Fortaleza. Obrigado, candidato. Só tem 1 minuto e meio. Candidato Elmano. Candidato Roberto Cláudio, povo de Fortaleza. Primeiro, nós temos conquistas muito importantes sobre o preço de passagem e é muito importante ter cuidado quando falar de integração, porque às vezes o candidato, hoje, por exemplo, seu programa fala de integração 100% com bilhete único e apresenta São Paulo. E o cidadão de Fortaleza tem que saber que São Paulo a passagem custa R$ 3,00. Então, meu primeiro compromisso é que a passagem de Fortaleza continue de fato a mais barata. Então, eu quero a integração temporal que garanta a passagem mais barata. Quando nós falamos que tem integração temporal em Fortaleza, nós queremos dizer que as linhas que nós temos em Fortaleza, que são 250 linhas, elas estão integradas em todos os sentidos. Não são todas as linhas integradas ainda. E nós não integramos ainda 100%, vamos fazer agora exatamente pelo cuidado de que nós temos que ter passagem mais barata. O que é mais importante agora em Fortaleza, na nossa ótica do governo do PT, é nós garantirmos os corredores exclusivos e as faixas prioritárias. Porque a grande demanda na cidade de Fortaleza é nós termos maior velocidade e maior conforto no nosso transporte público. Porque você que está em casa sabe que de 6 a 8 da manhã e de 6 a 8 da noite é o ponto do problema que o próximo prefeito tenta atacar. E é isso que eu vou fazer, com corredor exclusivo integrando os terminais e fazer faixa prioritária nas principais avenidas de Fortaleza, onde tem as nossas linhas de ônibus. E a integração será 100%, mas será 100% garantindo que Fortaleza continue com a passagem mais barata, que é uma conquista do governo do PT, em negociação do governo do Estado, mas proposta do governo do PT. Obrigado, candidato. Agora o candidato Roberto Cláudio tem 1 minuto de réplica. Infelizmente, esse é um dado que a Prefeitura vem publicizando de forma equivocada. Não há 100% da cobertura da integração. Apenas 2% da população de Fortaleza utiliza a integração temporal. Apesar da passagem ser barata, muita gente tem que pegar 2 ônibus, porque não pode ir até o terminal. E muita gente perde 1h30, 2 horas por dia. Tem como, sim, manter a passagem mais barata do Brasil. Eu vou lutar, inclusive, para reduzir ainda mais o ICMS do óleo diesel, que o governo já fez, e fazer o bilhete único, para que a pessoa, em qualquer ponto de ônibus, indo ou vindo, com uma só passagem, encurte o seu tempo e pague barato a passagem para chegar em casa. Não é possível que a gente assista, mais uma vez, às propagandas de um mundo da fantasia e o mundo da realidade do passageiro é sempre o mesmo, é sofrimento, é lotação, é desconforto e tempo perdido. Bilhete único é a nossa prioridade. A passagem vai continuar sendo barata e nós vamos enfrentar o interesse privado. Obrigado, candidato. Agora o candidato Elmano tem 1 minuto de tréplica. O candidato Roberto Cláudio é presidente da Assembleia Legislativa. Há 5 anos e meio nós temos um governo no Estado. Até hoje não tem integração na região metropolitana, nem tem bilhete único na região metropolitana. Essa é a diferença. O governo do PT, o candidato Roberto Cláudio, disse que fez pouco. O pouco que o PT fez, ele, como presidente da Assembleia, como deputado, não propôs ao governo e o governo do Estado não integrou na região metropolitana. Essa é a diferença de quem faz, é a diferença de quem garante passagem mais barata, de quem garante passagem de graça às pessoas com deficiência, quem garante meia limitada para o jovem e está fazendo a integração temporal, está fazendo corredor exclusivo, faixa prioritária, como você de Fortaleza sabe, na Bezerra de Menezes, nós vamos fazer na Augusto dos Anjos até a Zé Bastos e vamos fazer a integração. Mas nós do PT sabemos a importância da tarifa de ônibus no seu bolso e é por isso que nós temos uma prioridade, fazer a integração temporal, mas fazer a integração temporal preservando o seu interesse e o dinheiro no seu bolso, porque isso é fundamental para as pessoas mais simples de Fortaleza.
Obrigado, candidato. Vamos ver agora o próximo a perguntar. É o candidato, vamos ver, Heitor Ferrer. 30 segundos, pode escolher quem perguntar, candidato. Valdeci. Por favor. Professor, se nós formos agora ao IJF, nós vamos encontrar 60, 70 pessoas nos corredores que já deveriam ter sido operados há 10, 20, 30, 40 dias atrás. Os colegas, quando vão operar essas pessoas, não operam mais lesões, operam sequelados, operam aleijados. Eu pergunto ao candidato, qual a solução que o senhor encontra para este problema? Obrigado, candidato. Candidato, professor Valdeci tem 1 minuto e meio para responder. Eu sempre apostei no fator humano. Independente de qualquer condição, eu sinto que melhorar os equipamentos, melhorar a logística, melhorar, criar o departamento de traumatologia nos postos, como eu já citei, mas, acima de tudo, está a valorização do profissional. Um profissional, hoje, muitas vezes, não cumpridor das suas atividades, por falta de um salário baixo, que ele procura em muitos outros trabalhos para compensar. Então, eu vejo a necessidade urgente de se poder criar uma política de valorização dos profissionais de saúde, principalmente respeitando as suas conquistas salariais, mas criando a meritocracia a ponto de eles se sentirem motivados a poder dar um salto de qualidade no atendimento. Que o atendimento, você fortalezense, que me observa, você sabe que a pior coisa para um ser humano é o atendimento. Basta você parar 2 minutos e se lembrar do mau atendimento que o senhor teve na vida, ou a senhora. E isso está faltando aos nossos profissionais de saúde. Portanto, eu sou a favor de uma política favorável para eles, mas eu sou a favor que o gestor também fiscalize o cumprimento integral das atividades. Obrigado, candidato. Candidato Heitor Ferrer tem 1 minuto de réplica. Professor Valdeci, a nossa cidade, 88% das pessoas não têm plano de saúde, precisam do atendimento público de saúde. Fortaleza se classifica como a 2ª pior do Nordeste e a 5ª pior do Brasil nesse atendimento do SUS. Quando se fala na construção de uma nova unidade, antes da construção dessa nova unidade de trauma, nós, estando na prefeitura, dirigindo a gestão municipal, nós vamos reestruturar todas as nossas unidades. Todos os nossos postos de saúde serão reestruturados, todos funcionarão e nós daremos à sociedade mais 80 postos funcionando dia e noite. Os Frotinhas serão reestruturados, os Gonzaguinhas serão reestruturados e todos eles serão ampliados o seu número de vagas. Mas só isso não resolve o problema de trauma em Fortaleza. Por isso que nós vamos construir uma nova unidade de trauma para tirar dos corredores os que estão lá a padecer. Obrigado, candidato. Professor Valdeci tem 1 minuto de tréplica. Estimado Heitor, eu tenho todo o respeito pelo que você disse, embora que eu acho que primeiro tem que dar condições da roda rodar. Fazer funcionar o que já existe é uma obrigação legal. Agora, eu penso que nós estamos, fortalezenses, no século XXI. Nós somos filhos do século XXI. Nós temos que pensar de maneira integral. Não pensar saúde, por exemplo, se a gente resumir o debate hoje todo de Fortaleza, aqui, neste grande momento, nós percebemos que os grandes desafios do momento não estão sendo discutidos. E se estão sendo discutidos, não estão tendo condições de serem aprofundados, pelo próprio critério que o programa oferece. Mas eu digo que o setor de saúde não se pode separar do setor de educação, não se pode separar do setor cultural, não se pode separar do setor da moradia, porque todas essas condições... Obrigado, candidato. Seu tempo, infelizmente, acabou. Obrigado pela compreensão. Vamos ver agora quem é o próximo que vai perguntar. É o candidato Marcos Calles. O senhor pode escolher, candidato. Vou perguntar aqui, o candidato é humano. Pode? 30 segundos, por favor. Nós já nos posicionamos, e o Rosendo já se posicionou a favor do aborto, da legalização do aborto, e eu me posicionei totalmente contra, porque eu sou a favor da vida, não acho justo
O processo está correndo no Senado, facilitando. Qualquer pessoa chega lá, uma mulher diz que foi estrupada, vai lá e pede um médico uma receita e faz o aborto. Eu sou totalmente a favor da vida. Como é a sua posição em relação a esse assunto? Obrigado, candidato Marcos Calles. Agora, Elmano tem 1 minuto e meio. Candidato Marcos Calles, minha posição nesse tema é muito clara. E acho que nós temos que saber separar o que é a convicção individual de cada um e o que é o papel do gestor, que tem o dever da legalidade. A minha posição pessoal é contrária. Minha posição como gestor, a lei brasileira, existe 2 casos que autorizam caso de aborto. E eu peço ao senhor que não fale dessa maneira de uma jovem ou de uma mulher que foi estuprada. Uma mulher não chega numa delegacia dizendo de maneira simples que foi vítima de um estupro. Acho que preciso falar disso com o maior respeito às mulheres. E tenho segurança que quando a mulher chega numa delegacia dizendo que foi vítima de estupro, a primeira coisa é ter atenção, carinho e cuidado. E um gestor deve olhar com isso, com a atenção que deve ser dado. Da mesma maneira que na lei brasileira autoriza as mulheres que têm risco de vida, ou a sua vida, ou a vida da criança, há de ter também um olhar diferenciado. Essa é a minha posição. E tenho certeza que o movimento de mulheres no meu país, em Fortaleza, faz campanhas enormes para que nós tenhamos mais educação de planejamento familiar, para que nós tenhamos maior atenção às mulheres da nossa cidade. E quero ressaltar que o Hospital da Mulher é uma prova clara da posição do PT, quando nós reduzimos, nos últimos anos, em 59% a mortalidade infantil e reduzimos pela metade a mortalidade materna. Isso é compromisso com a vida, é cuidar das mulheres, reduzir o número de mortes de mulheres e reduzir o número de crianças que falecem. Obrigado, candidato Elmano. Candidato Marcos Calles tem 1 minuto de réplica. Candidato, olhe para os meus olhos. Essa sua conversa é para boi dormir. Eu quero dizer uma coisa. A legislação hoje, ela permite que a mulher estuprada, ela registre um BO, faça sim, lá o aborto. A legislação que está correndo no Senado, não. Basta a mulher, se for aprovada no Senado, na reforma do Código Penal, basta a mulher chegar ao médico, dizer que foi estuprada sem apresentar o BO, e aí o médico passa o Citotec para ela fazer o aborto. Nós temos um programa. Então, a minha conversa não é conversa fiada aqui, não. Nós temos um programa que é o Mãe Cearense, que nós vamos cuidar do pré-natal, das mulheres grávidas, das mulheres que estão no parto e após parto. Então, eu sou a favor da vida, não estou debochando de mulher, eu respeito a mulher. Agora, os direitos têm que ser estabelecidos. Aqui ninguém pode falar mentira nem inventar. Eu não falei nem desrespeitei a mulher, eu só não concordo que a legislação que esteja no Senado seja aprovada e eu não aceitarei que uma mulher chegue lá no médico de que... Obrigado, candidato. O seu tempo acabou. Agora o candidato Elmano tem 1 minuto de tréplica. O candidato Marcos Calles está na eleição errada. Ele tinha que ser candidato a senador e não candidato a prefeito. E acho que mesmo, quero dizer, olhando para o senhor no seu olho, Vossa Excelência distratou as mulheres nesse debate e eu não admito. E quero dizer que vou fazer o Hospital da Mulher garantir o bom atendimento e atenção especial às mulheres. Porque nós sabemos que as mulheres, desde a juventude, quando elas estão grávidas, na menopausa, elas precisam de atenção especial. E vou fazer do Hospital da Mulher uma referência nacional no atendimento das mulheres. E durante muito tempo, gente fez propaganda porque tinha reduzido a mortalidade infantil no Ceará em 30%. O governo do PT reduziu em 59% a mortalidade infantil na cidade de Fortaleza. E a mortalidade materna nós reduzimos pela metade. Isso é compromisso com a vida, é fazer o Hospital da Mulher, que vai garantir às pessoas pobres, inclusive ter fertilidade, para poder ter os filhos que hoje não podem ter. É dessa maneira, com ação concreta, e não com falas fáceis, que nós vamos fazer avançar o direito das mulheres e das crianças. Obrigado, candidato. Seu tempo acabou. Vamos ver quem é o próximo que vai fazer a pergunta. É o candidato professor Valdeci. E, de acordo com a regra, o senhor não pode perguntar mais ao candidato Elmano, que já respondeu a 2 perguntas neste bloco. 30 segundos. Eu vou perguntar ao Renato Rosendo. Estimado Renato, existem denúncias na Câmara Municipal, nas instituições de Fortaleza, sobre que os terceirizados estão sendo pressionados a votar em determinado candidato. O que o senhor avalia? Como o senhor avalia essa situação, já que consta como verdadeira essa informação? Obrigado, candidato. Candidato Renato Rosendo tem 1 minuto e meio para responder.
Obrigado, candidato. Inclusive, o nosso partido, o PSOL, ele levou ao Ministério Público Eleitoral várias denúncias, nos chegam várias denúncias todos os dias de assédio político, de assédio moral, sobretudo a partir dos terceirizados que estão sendo pressionados, já que estes, nós defendemos o trabalhador terceirizado, mas estes, porque não têm as garantias que o servidor público tem, sobretudo a garantia da estabilidade, por isso que é tão importante nós defendermos as garantias do servidor público, do serviço público e fazer os concursos públicos. Estas denúncias, nós somos muito criteriosos, nós não somos denuncistas, mas nós, analisando todas as denúncias, nós percebemos que aquelas que são bastante robustas, que têm várias provas, nós levamos ao Ministério Público Eleitoral. Esta é a velha política. Portanto, você que está nos vendo aqui, muitas vezes vê o debate sobre saúde, sobre mobilidade, sobre educação. É importante que você saiba que, nesse jogo, tem vários lados. Os candidatos das grandes empresas, eles existem. Aquelas empresas que têm contratos, inclusive as terceirizadas, elas também estão nesse jogo. Portanto, nós aqui queremos garantir a democracia e a sua liberdade. Você aí que é terceirizado, trabalhador terceirizado, não se deixe enganar, não se deixe pressionar. Se você... Obrigado, candidato. Infelizmente, seu tempo acabou. Professor Valdeci tem 1 minuto de réplica. Eu fiquei satisfeito com a sua resposta, Renato. E quero dizer publicamente para o povo de Fortaleza, eu sinto nessa denúncia um verdadeiro estupro à lei orgânica do município e à Constituição Federal. Porque isso aí fere todos os princípios básicos constitucionais da administração pública. É um crime uma pessoa, eu estava numa dessas ocasiões na Bezerra de Menezes, quando fui abordado por um cidadão terceirizado, próximo à Regional 1, e essa pessoa me disse, olha, infelizmente, me contou essa mesma história. Como se tratava apenas de um fato, eu não entrei muito em detalhes, mas depois, quando eu vi a cidade tomar conta, eu comecei a perceber que isso precisava ter uma explicação, principalmente para o povo de Fortaleza, saber que o princípio da transparência e o acesso... Obrigado, candidato. Infelizmente, seu tempo acabou. O senhor não pode se manifestar depois do tempo. Peço que respeitem o tempo. Candidato Renato Roseno, por gentileza, o senhor tem 1 minuto de tréplica. Então, eu queria me dirigir a você, que sabe de casos de assédio político, assédio moral. Denuncie. Existem canais anônimos, inclusive do Ministério Público Eleitoral, para fazer isso. Canais pela internet, há um telefone, o Ministério Público Eleitoral, ele disponibilizou isso. Nós não podemos permitir, isso aqui é um apelo que eu faço, nós não podemos permitir que a eleição em Fortaleza seja jogada por grandes máquinas, que têm grandes interesses. Portanto, para além do debate, vamos nos informar, vamos participar, vamos fazer a política. Esse é o convite que nós fazemos, para que nós não permitamos que essas grandes máquinas, elas definam o presente e o futuro da nossa cidade. É a hora de dar a resposta. E, mais uma vez, você que é trabalhador, trabalhadora, terceirizado, conte com o nosso apoio, conte com a nossa solidariedade. Se você se sente pressionado, não vamos ceder a essa pressão. E juntos nós vamos dar a resposta no dia 7 de outubro e ocupar o 2º turno, porque aí sim nós vamos provar que a força da consciência pode muito mais. Obrigado, candidato.